alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam muito bem, vocês e a família de vocês também. Eu sou a professora Suélia, hoje nós vamos estudar a nossa aula de número 41 da disciplina de língua portuguesa. Antes da gente começar, sempre um material em mãos, caderno, lápis e borracha, para vocês irem fazendo as anotações da nossa aula. Hoje nós vamos estudar sobre dois tipos de acento, acento agudo e o acento circunflexo, que nós usamos em algumas palavras. Aqui então nós temos o desenho do acento agudo, que é apenas esse risquinho. Esse risquinho ele sempre tem que estar virado para o nosso lado direito, ok? Porque se ele estiver virado para o outro lado, ele é outro acento que se chama crase. Então, eu não posso fazer ele para qualquer lado que tá bom. Não, ele sempre tem que ficar virado, então, para o nosso lado direito. E o acento circunflexo, então, é esse, parece um triângulo, né, de ponta cabeça. E a gente também já ouve falar, né, o chapeuzinho, o grampinho da vovó e o chapeuzinho do vovô, que também são termos bem conhecidos. Então, esses dois acentos que nós vamos estudar hoje, o acento agudo e o acento circunflexo. Vamos ver então os objetivos da nossa aula. Identificar e comparar o uso do acento agudo e circunflexo nas palavras, diferenciar o som do acento agudo e do acento circunflexo nas palavras, utilizar conhecimentos gramaticais em produções textuais, recorrer ao dicionário para esclarecer dúvidas sobre a escrita das palavras. Então, além da gente identificar, comparar, diferenciar o acento agudo do circunflexo, quando nós vamos utilizar cada um deles, nós temos que também utilizar esses conhecimentos das nossas aulas quando nós formos escrever uma frase, um texto ou até mesmo uma única palavra, e quando eu não souber se é com acento agudo, se é circunflexo, se tem ou não acento, eu vou fazer o quê? Recorrer ao dicionário. Isso é bem importante. Dúvidas, sempre peguem o dicionário para fazer uma pesquisa. Mas eu não tenho dicionário em casa. Tem dicionário na internet, os dicionários online que também ajudam a gente a fazer essas pesquisas, ok, pessoal? O que não pode é ficar na dúvida ou fazer errado. Então, vamos lá. O acento agudo e acento circunflexo nas palavras. Os acentos agudo e circunflexo são utilizados para demonstrar que a sílaba deve ser pronunciada de maneira diferente. As sílabas que recebem esses acentos são chamadas de sílabas tônicas, que são as sílabas que são pronunciadas com mais força. Então, sempre que nós tivermos um acento agudo ou um acento circunflexo na palavra, significa que aquela sílaba que recebeu o acento, ela precisa ser pronunciada com mais força, com mais ênfase, ela precisa ser pronunciada de uma maneira diferente, para que a gente compreenda melhor a palavra. Aqui alguns exemplos: xícara, óculos, cará, baú, bambolê, pêssego, avô, avó, ônibus, âncora, dinâmico, cipó. Mas se não tivesse acento? A gente ia falar xícara, óculos, cara, baú, bambolê, pêssego, avô, avô. Aqui nós já temos duas palavras que são iguais, mas uma está com acento circunflexo, que é o avô, e outra com acento agudo, que é a avó. Então, ali a gente já vê bem a diferença nessa pronúncia. Ônibus, se não tivesse acento, ônibus, âncora, dinâmico, cipo. Então, algumas a gente não percebe tanta diferença, mas outras têm bastante diferença se tiver ou não acento. Os acentos agudo e circunflexo só podem ser utilizados em vogais. Nós não vamos ver consoantes com acento. Por exemplo, vou lá escrever e vai ter lá a letra B com acento. Não, gente, não existe. Acento agudo ou circunflexo apenas em vogais. Quais são as vogais, então?
A, E, I, O, U. São as únicas que podem ter acentos. E ainda nós vamos ver que nem todas vão ter acento circunflexo, por exemplo, ok? Nós vamos ver isso mais para frente também. Mesmo que os acentos agudo e circunflexo tornem as sílabas tônicas, então sílaba tônica é aquela que tem o som mais forte. Eles têm diferença na pronúncia. O que é pronúncia? É o jeito de falar a palavra, ok? Então, tanto um quanto o outro transforma a sílaba em um som mais forte, mas elas são faladas de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos lá ver a diferença, então? O acento agudo. Os acentos agudos foram criados para ajudar a identificar a pronúncia correta das palavras, então para me ajudar a falar corretamente. Aqui nós vamos ver dois exemplos. Sabia, do verbo saber. Você sabia que amanhã vai chover? E aqui nós temos o sabiá, que é uma espécie de pássaro. Então, sabia, sabiá. A diferença entre uma sem acento e a outra com acento. Aqui eu tenho vovô, que é o masculino, com acento circunflexo. Lá quando eu vou para o acento agudo, se torna vovó. Eu falo, né, mais aberto, vovó. E aí está no feminino. Então, reparem que as duas são escritas com as mesmas letras da mesma maneira. O que diferencia uma da outra e que tem significados diferentes são os acentos. Então, sabia, sabiá. Vovô, vovó. Continuando então lá no acento agudo. O sinal, então, que é aqui do acento agudo, é usado em cima das vogais A, E, I, O, U. Ok? Então, nós podemos usar nas 5 vogais. Quando colocado em cima das vogais, indica um som aberto, ok? Então, o que esse som aberto significa? Por exemplo, aqui, colégio, ok? Eu falo com força e eu falo para fora, um som aberto, eu abro bem a boca para falar. Rápido, ciúme, dúvida, café, sábado, armário, máximo, sílaba, próximo, útil, básico, ok? Então, essas sílabas, elas ficam mais fortes e elas têm o que a gente chama, então, desse som aberto, eu falo para fora, ok? Agora, então, vamos ver a diferença lá pro acento circunflexo. Na língua portuguesa, a maioria das palavras não recebe acento, ok? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, nesse slide, a gente vai ver que são poucas as palavras que têm algum tipo de acento. Seja o tio, seja a crase, seja o agudo, ok? Então, são poucas as palavras na nossa língua que recebem acento. Então, quando as palavras estão acentuadas, devemos dar mais importância à sua pronúncia, que é o jeito de falar, pois os acentos indicam que há uma diferença na pronúncia da sílaba. Não é na palavra inteira, é apenas naquela sílaba que recebeu o acento. Então, o acento circunflexo. O sinal circunflexo é usado em cima das vogais A, E, O. Lembram que a prof falou que não eram todas as vogais que recebiam acento circunflexo. Então, a vogal I e a vogal U não recebem acento circunflexo. Então, se eu estou às vezes na dúvida lá se a palavra tem ou não, se for uma vogal I ou U, já é certeza que ela não vai ter acento circunflexo, ok? Então, apenas as vogais A, E e O que vão receber o acento circunflexo. Quando o acento circunflexo é usado, indica que a sílaba tem a pronúncia com som fechado. Então, a gente fala de uma maneira forte, mas um som mais fechado, ok? Por exemplo, português, Atlântico, pêndulo, ioiô, metrô, câmara,
Observem que quando nós fizemos a leitura lá do quadro das palavras com acento agudo, quando a gente falava o acento, o ar saía da nossa boca, né? Agora a gente segura, porque ele tem um som fechado, então a gente não manda, né, a letra para fora, a gente segura ela lá na nossa boca. Continuando então, prêmio, ônibus, convênio, triângulo, pântano, bebê, ok? Então essas aqui algumas palavrinhas que recebem o acento circunflexo. Vamos observar que todas elas têm apenas a vogal A, E ou O com acento circunflexo. Não tem nenhuma delas com uma vogal diferente dessas que recebeu acento circunflexo, ok? Muito bem. Aprender a escrever as palavras corretamente é importante para melhorar a nossa comunicação e entendimento em língua portuguesa. Os acentos ajudam a identificarmos qual tipo de pronúncia a sílaba deve ter. Quando estamos em dúvida sobre a escrita de uma palavra, temos o nosso amigo dicionário. Ele sempre nos ajuda, nos mostra a maneira correta de escrevermos. Então, na dúvida, não lembro da regrinha, não lembro se é aberto, se o som é fechado, se é agudo, se é circunflexo ou se tem acento, às vezes pode nem ter. Eu vou então recorrer ao dicionário. Eu não tenho o dicionário lá, o livro, eu posso pesquisar na internet também, que eu vou ter a resposta da minha dúvida do mesmo jeito. Ok, pessoal? Então, só para a gente então relembrar aqui. O acento agudo e o acento circunflexo, eles deixam a sílaba com um som mais forte, que é a que a gente chama de sílaba tônica, que a gente vai ver melhor na nossa próxima aula o que significa, ok? O acento agudo, ele deixa as palavras com um som mais aberto, a gente pronuncia para fora. E nós podemos colocar ele na vogal A, E, I, O e U, em todas as vogais e apenas em vogais, não existe consoante com acento, ok? O acento circunflexo, então, eu posso usar na vogal A, E e O, apenas nessas três. Já é diferente do acento agudo que eu posso usar em todas, mas também só nessas três vogais, não vai ter consoante com acento circunflexo, ok? E quando a gente pronuncia as palavras com acento circunflexo, a gente fala ela mais forte, mas com um som mais fechado, mais para dentro. Por exemplo, que a gente viu o vovô com acento circunflexo e a vovó com acento agudo. Então, quando a gente fala vovó, a gente põe o ar para fora. E quando nós falamos vovô, o ar, a gente deixa ele na nossa boca ainda. Então, essa é uma das diferenças quando nós vamos pronunciar uma palavra com acento agudo e uma palavra com acento circunflexo. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, leiam os nossos slides novamente com bastante atenção, assistam a nossa aula, busquem no livro didático de vocês também mais informações sobre o assunto para vocês aprenderem ainda mais. Depois, então, com muito capricho, muita atenção, vocês vão lá na nossa plataforma realizar a atividade da aula de hoje, ok? Então, vejo vocês na nossa próxima aula e até mais!